pessoal, tem um recado importante para dar para vocês. Estou assumindo como CTO da fábrica de bugs. Zoeira, pessoal, vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre padrão de projeto chamado Factory Method, sei lá como é que chama. É que fala isso. Meu inglês não é tão bom assim, tá? O que é, pessoal? Isso é um padrão criacional que foi documentado, criado, acho que foi documentado mesmo, pela Gangue dos Quatro, ou Gang of Four, no livro Padrões de Projeto. Por que é um padrão criacional? Porque essas fábricas vão ser responsáveis por criar objetos dentro do seu código. Então, vamos pular para o código porque eu quero mostrar por que a gente utiliza, para que a gente utiliza e como que a gente utiliza isso dentro do nosso código. Meu nome é Vitor Hugo, bem-vindo ao Digital Bricklayer, e eu sou o novo CTO da fábrica de bugs. Bora pro código. Bom, o que acontece, pessoal? Eu criei uma classezinha aqui e eu estou usando Kotlin, tá? Todo o projetinho foi criado em Kotlin, mas o mesmo se aplica para C, C Sharp, Java, o que vocês quiserem programar aí. Tem uma classezinha aqui que estende uma outra classe abstrata que é bugs, que tem dois métodos padrão abstratos, que é come e reproduz. Então aqui eu tenho besouro, eu tenho joaninha e eu tenho pernilongo. Acontece, pessoal, também tem algumas classes de service aqui que estão criando esses objetos aqui dentro. Tá, então aqui dentro da classe Besouro Service, ela está criando esses besouros. Dentro de Joaninha também, ela está criando essas joaninhas. Dentro de Pernilongo, a mesma coisa. Tem algum problema nisso? Não, normal. A gente está utilizando programação orientada a objetos, a gente está simplesmente criando objetos. Não tem nada de errado nisso, pessoal. Mas acompanhem comigo. Não é porque não está errado que não pode ser melhorado. O que acontece se eu vier aqui na classe de bugs adicionar agora no construtor default dessa classe um atributo chamado nome? Além do básico, que eu tenho que corrigir as classes que implementam, que estendem essa classe base de bugs, tá? Porque isso aqui a gente teria que fazer de qualquer forma, e o ponto aqui não é esse. Percebam que a classe de service, ela quebrou. Tudo quanto é lugar que ela está instanciando um objeto, criando um objeto, tá, pessoal? Isso aqui é fazendo instanciação de objeto em Kotlin. Em Java seria isso aqui, tá? A gente teria utilizando o Cleode New. Só que em Kotlin não precisa. Percebam que em tudo quanto é lugar que tem esse objeto sendo criado, ele foi quebrado. Aqui quebrou em 3 locais diferentes. Na classe de Joaninha Service também quebrou em 3 locais diferentes. Na classe de Pernilongo, esses margardito, também quebrou em 3 lugares diferentes. Então, pessoal, uma pequena alteração quebrou 9 lugares diferentes do código. E o projeto nem é tão grande assim. Como é que a gente pode remediar isso? Como é que a gente pode criar uma solução para isso? O pessoal documentou esse padrão de projeto Factory Method justamente para delegar para essa classe, centralizar nessa classe a criação de objetos, que no nosso código é um construtor bem bobinho. A lógica para criar esse objeto, ela é bem bobinha. Eu literalmente estou chamando construtor. Só que tem objetos que para a criação desses objetos existe uma lógica mais pesada. Então vamos com exemplos simples e depois vocês transferem isso para os exemplos pesados do dia a dia, porque isso aqui é para facilitar a manutenção do código. No final do dia, vocês vão querer me dar um abraço e falar assim: nossa, Pedreirinho, que bom que você informou para nós que isso existe, porque o código fica muito mais fácil de ter manutenção. Então vem comigo, vamos refatorar esse código aqui para utilizar esse padrão de projeto fábrica, tá bom? Ou Factory Method. Eu devo estar falando o nome errado, porque meu inglês é bom, mas seguimos. Então vamos lá, pessoal, o que a gente precisa fazer? A gente precisa centralizar a criação desse objeto. Então vamos criar aqui uma classezinha chamada Fábrica de Bugs, na qual eu sou o CTO, tá bom? Autoridade máxima aqui. O que a gente vai ter aqui dentro? A gente precisa ter um método para criar esses objetos. Só que, acompanha comigo o raciocínio. Tá vendo que toda classe que a gente tem aqui, toda entidade, ela estende de bugs. Pernilongo estende de bugs, Joaninha estende de bugs, Besouro estende de bugs. Então, o nosso método, a gente pode fazer o retorno dele ser bugs. Porque tem um negocinho, é um pilar de programação orientada a objetos que chama polimorfismo. Essa classe, ela pode assumir o formato de bug. Assim como o bug pode assumir um formato de besouro. Então, isso é polimorfismo. Isso é um conceito básico de OO. Vou deixar linkado uma playlist aqui para vocês, onde tem esses pilares de OO. Então aqui na nossa fábrica de bugs, vamos criar um método estático aqui. Como é que a gente cria método estático? Em Kotlin a gente tem que criar esse amiguinho aqui, Companion Object. Em Java você só instanciaria como static function, tá? Então vamos lá. Cria objetos, cria bugs, Factory. O que a gente precisa? Quando a gente for criar o objeto, a gente precisa saber se a gente tem que criar um pernilongo, uma joaninha ou um besouro. Eu já tinha criado aqui um enum para isso,
que é justamente esse bugs tipos. Então vamos utilizar ele aqui dentro. Então a gente vai receber um bugs tipos. Opa, vamos fazer um switch aqui, ó, return. Como é que a gente faz switch em Kotlin? A gente utiliza when. Aqui a gente vai passar bugs tipos. A gente vai fazer aqui, se for do tipo Joaninha, a gente vai retornar uma nova Joaninha. Vou dar um nome genérico aqui para ela, tá, pessoal? Se for do tipo besouro, a gente quer retornar um novo besouro. Mas e se for do tipo pernilongo, a gente quer retornar um novo pernilongo. Esses trem que fica enchendo um saco nosso. Tá vendo o que o Kotlin tá reclamando? É porque eu não coloquei o retorno. E, de novo, o retorno que a gente tem é a forma mais genérica desses objetos. A forma mais genérica desses objetos é a superclasse, que é bugs. Então aqui a gente está utilizando polimorfismo. Beleza, criamos aqui nossa fábrica de bugs. A gente precisa refatorar todas as nossas classes de service para utilizar essa classe aqui agora. Tá? Então o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou copiar essas classes aqui, vou renomear elas, vou fazer isso para todas, tá? Pronto, pessoal, copiei as classes aqui, dá uma pequena pausazinha. E agora a gente vai trocar. Lembra que eu falei para vocês que o objetivo aqui é pegar a criação desse objeto, jogar para a classe de fábrica, lá para nossa fábrica de bugs, na qual sou CTO, by the way, e tirar do código toda a chamada desses construtores, tá? Todo new besouro, se você estiver fazendo em Java, todo new joaninha, ou aqui no meu caso que eu estou fazendo em Kotlin, toda invocação de construtor aqui vai chamar a fábrica e não o construtor de fato. Fábrica de bugs.cria bugs factor, aqui eu estou dentro de besouro, então eu vou passar um besouro aqui para ele, tá bom? Só trocar isso aqui rapidinho. Vamos fazer o mesmo para os outros services. Aqui eu estou dentro fazendo operações com joaninha, vou passar aqui uma joaninha aqui, que é o tipo que a gente quer, e aqui dentro de pernilongo, a mesma coisa. E a gente vai passar aqui pernilongo. Pronto, pessoal. Com isso aqui que a gente acabou de fazer, o que a gente ganhou com isso? Afinal de contas, a gente não quer só ficar escrevendo código porque existe um padrão de projeto bonitinho lá. As coisas têm que ter justificativa. Então percebam que toda vez que a gente quiser criar um objeto do tipo joaninha, besouro e pernilongo, a gente tem um local centralizado para isso. Já é o primeiro ponto. Já começa aqui a brincadeira nossa. Então se a gente tiver que fazer alterações no código, é aqui que a gente vai alterar. A gente não vai ter que sair pesquisando, trouxendo os lugares do código, tá utilizando o construtor. Lembra que a primeira vez que eu fiz a alteração, a gente ganhou de brinde assim, ó, 9 lugar que estava quebrando o código. Se eu mudar o construtor dessa classe aqui, eu tenho certeza que o único ponto de alteração que eu tenho que ter é aqui dentro. É dentro da minha fábrica de bugs, no qual eu sou CTO. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o que a gente está ganhando com isso? A gente está seguindo um padrão do Solid, do acrônimo Solid, que é Single Responsibility Principle. Sua classe, ela só tem que estar fazendo uma coisa e uma coisa somente. Quando a gente estava usando aqui dentro dos nossos services, criando o objeto, a gente puxou essa responsabilidade para nossa classe, para o nosso método. Ele estava fazendo mais de uma coisa, porque ele estava criando um objeto e trabalhando com o objeto, em teoria, tá, pessoal? Agora, a responsabilidade de criar o objeto, ela está centralizada numa classe. E aqui, a única responsabilidade que a gente tem é trabalhar com o objeto que já foi criado para a gente. Então, a gente está seguindo o S de Solid. Segunda coisa aqui que a gente ganhou. Outro princípio do Solid. Princípio de Open Closed. Se a gente precisar colocar mais um tipo de bug na nossa aplicação, nossa, parece brincadeira falar um trem desse, né? A fábrica nossa, ela está aberta para extensão e fechada para modificação, que é justamente o princípio do Open Closed. Se a gente quiser adicionar mais bugs aqui, que a gente vai eventualmente, a gente simplesmente chega aqui e adiciona, tá bom? A gente não vai ficar fazendo modificação aqui mais, porque esses tipos já são definidos. Então, vamos ver de fato o ganho na prática? Vamos vir aqui e fazer a mesma coisa que a gente já feito antes. Deixa eu alterar o construtor da classe, que antes quebrou todas as 3 classes de service, quebrou os construtores, porque é normal quebrar os construtores aqui, porque tem que fazer a extensão de fato. Então, vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui idade. Idade vai ser um long. Vamos ver onde que quebrou? Com certeza nos construtores. Deixa eu ver aqui se já arrumou sozinho. Não, tem que arrumar. Deixa eu só funcionando aqui, tá, pessoal? Isso aqui, de qualquer forma, a gente teria que arrumar, porque a gente alterou o construtor da classe base. Mas o meu ponto é, as classes de service, elas têm que estar funcionando agora. Não tem que ter quebrado nada nas classes de service, porque elas só fazem a utilização da fábrica de bugs. A fábrica de bugs em si tem que ter quebrado, tem que ter parado o processo. Chama o CTO para arrumar. Vamos ver aqui. Percebam que não tem nenhum tipo de erro aqui na classe de besouro. Não tem nenhum. Mesma coisa na classe de joaninha.
Mesma coisa na classe dos pernilongo. Não tem erro aqui. Vamos olhar a fábrica de bugs agora? O que eu falei para vocês? A gente centralizou a criação desse objeto e caso tivesse alguma alteração, caso quebrasse alguma coisa para criar esse objeto, era aqui que tinha que estar o erro. E foi o que aconteceu. Ó aqui, pedindo a idade. Então vamos pegar aqui random, next long, tá ótimo, perfeito. Vamos fazer isso para todos. Percebam que como está centralizado, quebrou só aqui. Nosso código continuou funcionando. Então, essa é uma das vantagens de utilizar a fábrica. Quando a gente tem a criação de um objeto que pode vir a ser muito complexo, porque aqui tá bobinho, tá, pessoal? Tô só invocando o construtor. Mas tem criações de objetos que são muito mais complexas do que isso, tá, pessoal? A gente vai fazendo compose de objetos para criar um objeto, no final das contas, que precisa ter N classes ali dentro, dependendo de lógica de negócio. Se vocês centralizarem isso, em vez de espalhar por todo o código, vocês vão ter muito mais facilidade para dar manutenção nesse código. Mas muito mais facilidade. Só para a gente não quebrar aqui nossos princípios, vamos testar esse código todo. Outra coisa, tá vendo aqui que eu tenho a criação das 3 classes aqui de service? Eu poderia ter uma classe aqui, uma nova fábrica para criar esses 3 services. Seria tipo Bug Service Factory, por exemplo. Né? Já imaginou? Uma classe de serviço que cria uma classe para serviço de bug. Nossa, que top! Só importar as classes aqui porque perdeu os import, assim que eu cometer a classe. E agora, pessoal, quando eu executar isso aqui, eu quero ver os comportamentos default da classe lá que eu tinha criado, tá bom? Porque eu coloquei alguns comportamentos default. Vamos esticar isso aqui. Primeiro já vinha assim invocado. Besouro. Mensagem dele aqui do método alimenta. Aqui é bodybuilder. No método reproduz com segurança, tá bom, pessoalzinho? E o método armazena, tá só mandando armazenar aqui. Depois disso, Joaninha, que ela veio só para comer. De novo, reproduz com segurança. A gente tem a parte de armazenar também da Joaninha. E o pernilongo, que é o que a gente menos gosta aqui desses aqui, né? Que é justamente alimenta, que foi ali perturbar os outros. Reprodução de novo com segurança, tá, pessoal? E o último método aqui é armazena. Qual que é o ponto chave aqui, final, além de eu ter me tornado o CTO da fábrica de bugs? Eu estou fazendo essa piada demais. Percebam que quando a gente passou a utilizar fábricas ou factory method, eu não sei falar essa segunda palavra, fica assim mesmo, tá? A gente centralizou a criação desses objetos e a partir do momento que a gente centralizou a criação desses objetos, vocês viram o número de alterações que a gente teve que fazer? A gente teve que mexer numa classe só. Quando a gente estava utilizando o construtor desse objeto em vários locais do projeto, a gente teve vários locais para fazer manutenção. Então essa é uma das vantagens de utilizar a fábrica. A gente centraliza a criação desses objetos. Só fazer um parênteses aqui, tá, pessoal? Vocês viram em vários locais eu simplesmente chamando o nome da classe com o construtor. Kotlin não usa o keyword new, tá? Por isso que eu não coloquei new Joaninha, new besouro, new pernilongo. Se fosse em Java, eu teria que ter colocado o keyword new. Outras coisas que a gente ganhou: princípio de Open Closed, princípio de Solid do Single Responsibility. Toda criação de objeto, ela está centralizada numa classe. Para isso, antes os nossos services estavam criando esses objetos e trabalhando com a lógica desses objetos. Então eles tinham duas responsabilidades. A gente estava quebrando esse princípio. Com isso, a gente passou essa responsabilidade para dentro da fábrica de bugs e simplesmente chamou esses carinhas dentro do service e fez o que tinha que fazer lá. Então a lógica dessas classes de service ficou centralizada simplesmente em trabalhar com objeto, com essa responsabilidade única dessa classe. E também o princípio de Open Closed, que se a gente quiser colocar um novo tipo de bug, risos, né, que a gente vai colocar eventualmente, a gente simplesmente estende a fábrica. O que já estava lá não sofre modificação, não tem if else ali com gambiarrinha. A gente só vai adicionar um novo tipo e retornar ele. E lembrando que a gente consegue fazer isso dentro da fábrica de bugs. A gente tem um tipo mais genérico que a gente está retornando no método. A gente utilizou o polimorfismo aqui. Se vocês não utilizarem polimorfismo aqui, vocês teriam que ter N métodos, que não é muito bem o objetivo aqui, tá, pessoal? Então, se a linguagem oferece polimorfismo, utilizem. É um dos conceitos, um dos pilares de O. Então, pessoal, acho que por hoje era isso. Eu queria explicar o padrão de projetos chamado Factory, que tinham me pedido em vídeo, nos comentários. Se vocês gostaram, deixa o gostei. Deixe comentários para próximos vídeos aí, sugestão de temas. Deixe o curtir, se inscreve no canal, segue nas outras redes sociais. E por hoje era isso, pessoal. Meu nome é Vitor Hugo, bem-vindos ao The Digital Bricklayer e eu sou o novo CTO da fábrica de bugs. Tchau pra vocês, gente. Bom descanso.